Olá, que o nosso dia seja repleto da luz do nosso querido Deus, em nome de Jesus. Antigamente a Bíblia era um instrumento muito difícil de se obter. Na verdade, somente aqueles que de fato eram considerados ricos, eles é que poderiam obter a Bíblia. E na verdade, também nem todos poderiam ter acesso, porque a Bíblia trazia libertação para as pessoas. E isso nunca foi interessante. Veja, na época de Jesus Cristo, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Poucas pessoas poderiam sequer obter uma Bíblia. Elas, na verdade, teriam que ir ao templo para que lá os sacerdotes, assim, pudessem explanar o texto bíblico. Houve um período também na história chamado de Idade das Trevas, ou período de escuridão, ao qual as pessoas também tiveram que viver desta maneira, dependendo dos seus líderes religiosos para ensinar a palavra de Deus. Mas ambas as situações, aqueles que eram responsáveis por ensinar o texto bíblico o faziam com irresponsabilidade. Não trazia a verdade para as pessoas. Não traziam porque não tinham o interesse de libertar as pessoas. Na verdade, elas queriam escravizá-las. Veja, diante deste cenário onde aqueles que eram considerados como os chefes das sinagogas, os mestres, ou simplesmente eu posso utilizar na linguagem de hoje, os teólogos daquela época, Cristo olha para eles e diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Isso está no livro de João, no capítulo 5, no verso 39. Então Cristo disse não simplesmente para os fariseus daquela época, mas assim como também para aquelas pessoas que estavam lhe seguindo e para nós no dia de hoje. A palavra examinar ela é muito profunda. É como uma investigação que acontece um determinado crime e a polícia técnica vai lá e faz profundamente uma investigação. Procura minuciosamente todos os detalhes ali para que possa encontrar a causa e a razão real do ocorrido. Assim é a palavra de Deus. Cristo não disse simplesmente leia a Escritura, leia o texto bíblico. Ele disse, examine o texto bíblico, procure textos por textos. Assim o profeta Isaías fala que devemos estudar a Bíblia sempre comparando um texto com outro texto. Se há um pretexto, com outro pretexto. Assim devemos estudar a Bíblia. Um assunto deve ser estudado mediante aquele mesmo assunto em outras passagens. Desta maneira, encontraremos o caminho para a vida eterna. É muito importante que tenhamos um tempo dedicado ao Senhor. Sei que muitos são religiosos e que se aplicam de várias maneiras. Cumprem rituais, cumprem metas, cumprem planos elaborados, mas na verdade estão apenas cometendo atos religiosos. O que de fato salva, o que de fato liberta, o que de fato nos conduz até Cristo é uma boa interpretação das Escrituras Sagradas, mediante o ensino do Espírito Santo. Só podemos compreender a verdade de Cristo se de fato nos dedicarmos diligentemente ao estudo da sua palavra. Veja, se fosse algo simples, Cristo não teria colocado textos parabólicos. Cristo não teria permitido que entrasse na Bíblia textos proféticos. Porém, tudo isso nos ajuda a estarmos em comunhão com o Senhor. Hoje vivemos em um tempo ao qual os livros de Apocalipse e Daniel, na verdade, eles estão como se estivessem selados. Porque aqueles que eram responsáveis em nos ensinar, estes simplesmente fecham e proíbem as pessoas de ler. Mas acredite, mediante a palavra de Deus, você tem toda a liberdade para estudar qualquer um desses textos. Peça apenas ao Senhor
que lhe dê discernimento e entendimento, e dessa maneira compreenderás a vontade de Deus para a tua vida. Sabe qual é a maior recompensa da sua dedicação? A vida eterna. Que Deus te abençoe, meu querido. Quero orar com você. Querido Papai do céu, que todos os dias tem nos sustentado, que tenha a esperança de que os teus pequeninos olhem para o texto bíblico e se debrucem sobre ele. Obrigado, querido Deus dos céus, porque todos os dias o Senhor tem estado conosco e tem nos dado força para nos levantarmos, seguir as nossas labutas e o Senhor sempre caminhando conosco. Direciona os nossos estudos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.